Vida e Saúde já está de volta. A gente volta aqui com um papo muito interessante, um pouquinho de teoria, um pouquinho de momento para você pensar sobre saúde. Para nos ajudar, para, na verdade, trazer um conteúdo realmente de peso aqui para a gente, Agatha Lemos está conosco. Obrigada pela participação, viu, Agatha? Obrigada, eu, Teri. A Agatha é editora associada da revista Vida e Saúde, essa revista que eu estou mostrando aqui para você. Uma revista muito completa, dando ideias de como você pode viver bem. Ideias em vários setores. Tem dicas de saúde física, mental, espiritual, beleza dentro do normal, atividade física, receitinhas. Olha, tem muita coisa boa aqui nessa revista. Quem quiser conhecer mais, acessa lá cpb.com.br e na busca lá no ícone de busca você digita Vida e Saúde, revista Vida e Saúde, aí você sabe como pode ter acesso a esse conteúdo maravilhoso. É uma revista irmã, a irmã mais velha do programa Vida e Saúde, afinal a revista existe há quase 80 anos. Então, talvez você já conheça o conteúdo dessa revista e agora com o programa Vida e Saúde também a gente acaba dividindo muita pauta e trocando muita figurinha, né, Agatha? Isso é ótimo. Agatha, você fez recentemente um estudo, desenvolveu uma tese sobre a comunicação e qual é o título exato da sua tese, Agatha? A longevidade na mídia, né? Entre a medicalização e a promoção da saúde. Então, aborda muito como que a mídia tem trabalhado o tema de prevenção para ser longevo. Legal, legal. E é legal porque você está atuando nessa área, então você começa a pensar um pouquinho diferente. Exatamente. E é isso que a gente quer que você também faça. Que você comece a pensar menos ingenuamente nas coisas, aquilo que você consome, as suas escolhas. Por que você quer viver mais? Por que você quer viver melhor? Por que você tem buscado entender mais a vontade de Deus também nesse aspecto da sua vida? E agora a gente vai falar um pouquinho dos percursos que você precisou fazer para o seu trabalho, Agatha, que é a dificuldade da divulgação científica nessa área da comunicação da saúde. Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Teru, é o seguinte, a divulgação científica, ela pode aparecer de várias maneiras. Então, às vezes uma palestra, museus que falam, né, tem museus aí que falam de ciência, né, itinerantes, documentários. Então, assim, a divulgação científica é tudo aquilo que torna público um conhecimento específico, no caso que é do campo científico. Ok. Né? A revista Vida e Saúde, ela se encaixa porque ela tenta popularizar, né, assuntos de saúde na promoção de uma vida mais saudável. Certo. E a gente tem muitas dificuldades, a imprensa brasileira tem dificuldades, mas não é só a imprensa brasileira. Se você for ver, os especialistas da França também dizem que eles encontram algumas dificuldades. E essas dificuldades são de todos os níveis. Para dar agora alguns exemplos, a gente vê aí que existem modismos, né, espetacularização da saúde e da doença. Às vezes o foco na doença. Então, qual que é a dificuldade, né? Alguns estudiosos da área, o Bueno mesmo, que é do Brasil, ele fala muito sobre isso. Aqui na comunicação do Brasil, você esbarra em muitas coisas. Então, um deles que a gente já citou também em outros programas é a questão da indústria, né? Então, você tem indústria de alimentos, você tem indústria farmacêutica, você tem indústria de um monte de coisa, você tem mercadorias na área de saúde e existem interesses, né? A gente não pode ser inocente achando que não existem interesses. Claro que existem. Jogos políticos, jogos de poder, então existem interesses envolvidos. E quem perde com isso é o cidadão, que ele é genuíno e ele quer realmente aprender sobre saúde. Mas aí o que acontece? Você abre a revista, um dia está lá, ou um jornal, né, o site, vinho faz bem. Aí você abre no outro, não faz bem. Comer ovo todo dia faz bem, não faz bem. Chocolate ativa a memória, não, chocolate não. Então aí a gente fica uma bolinha de ping-pong para lá e para cá. Porque aí você não tem segurança. E aí tem essas questões, às vezes acontece de muitas pesquisas serem bancadas por alguns interesses, produtores, né? Mas acontece também às vezes de ser inocente mesmo, despreparo. A gente teve
numa ocasião, um curso com uma pesquisadora de comunicação e saúde da França, ela chama Romeyer, e ela disse que lá, quem trabalha com esse tipo de material, ou é médico, ou ele é formado em alguma coisa de saúde. Aqui não é a nossa realidade. A nossa realidade são o quê? Redações enxutas, muitas vezes, um grupo pequeno de jornalistas para cobrir de polícia à saúde, e a rapidez, o horário, você tem tempo, você tem um limite, você tem, e aí tudo isso influencia na qualidade. Aí você tem também uma dificuldade, às vezes o acesso àquela pesquisa, né? Às vezes você tem um porta-voz, mas às vezes você tem que traduzir, é uma pesquisa difícil. Ou então você não tem quem esteja falando muito naquilo ainda e você já divulga, passa 3 meses, aquilo não era exatamente. O assunto não amadureceu o suficiente. Não amadureceu. Então, isso são entraves da divulgação científica, né, com esse viés da saúde, são entraves que a gente encontra. Agora, você falou de alguns entraves, você falou também sobre o modismo. Nós estamos vivendo agora eu vou falar do ponto de vista do consumidor, Ágata. Como é difícil a gente filtrar todas essas informações diante de tantos veículos que a gente tem disponível hoje. E a gente não busca mais a informação voluntariamente. A informação muitas vezes ela é jogada no nosso colo e a gente precisa aprender a digerir aquilo ali. E como consumidor, a gente fica muitas vezes sem saber como agir. Eu sei porque eu não sou da área da saúde, eu converso com muita gente aqui, eu estou sempre no meio da saúde, mas vira e mexe, alguém me manda um recadinho lá no meu Facebook. Teru, pode isso, pode aquilo. Eu imagino os profissionais da saúde, como tem que se debruçar muitas vezes, o tempo inteiro, para tentar entender o que realmente é bom e o que realmente está sendo colocado ali para ele, com esses interesses todos no pano de fundo. A responsabilidade, o privilégio é muito grande de fazer parte de uma revista que está a mais velha revista de saúde do Brasil, olha só, é um privilégio enorme. Mas a responsabilidade que você carrega de tentar comunicar, popularizar, trazer ideias, é muito grande também. É muito grande. E eu fico pensando para as fontes também a quem a gente recorre. Realmente é um dilema para todo mundo, porque todo mundo quer ter saúde, é importante ter saúde, é a bola da vez a saúde, mas você dizer isso, a responsabilidade de você não errar a informação, ela às vezes, muitas vezes pode ser um tiro no escuro, por isso que a gente espera realmente amadurecer. A gente pensa sim nessa dificuldade do leitor de se posicionar, tem até uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo que ele dá uma risada dessa coisa, porque hoje pode, amanhã não pode. Devo comer uma maçã. É como se você tivesse que fazer uma agenda para cumprir todos os requisitos. E tem até aplicativos hoje, né, que te avisam a hora que você tem que tomar água, que você tem que fazer isso ou aquilo. Só que isso às vezes acaba mudando, né? Porque como a ciência ela tem que ser verificável, ela pode mudar, os estudos vão avançando, vão mudando, linhas de pesquisa também, às vezes há controvérsia, né? Determinada linha de pesquisa vê determinado produto como algo nocivo, a outra já não vê tanto, né? Mas uma coisa que a gente às vezes dá dica é para a pessoa ver o universo daquela pesquisa, por exemplo, com quantas pessoas foi feita a pesquisa. Então, você vai aprofundar agora um pouquinho mais na pesquisa que você está interessado. Então você leu, tá? Li, uma vantagem de você, quando você lê na internet, hoje é muito comum, as pessoas têm pressa, lê às vezes realmente até no WhatsApp uma coisa de saúde, mas se você gostou, dá uma olhada no autor, a procedência, veículos que estão dizendo sobre aquilo, porque tem muita coisa que sai e que não procede muitas vezes, e aí passa um tempo, você vai ver, no Facebook hoje ainda é mais comum, né? Assuntos de longevidade, povos que são longevos, aí você vai ver, aquele povo às vezes nem existiu, isso acontece. Então, ver a dimensão daquela pesquisa, onde foi aplicada, se mais de uma boa instituição renomada de saúde, se ela está acompanhando. Então, isso são algumas dicas para o leitor. Mas voltando ao desafio, a gente recebe às vezes ligação lá na revista, de pessoas procurando, né, um exemplo, recursos naturais para AIDS, desesperadas. E a gente
né, olha, o que eu posso te recomendar é que você vá ao médico. Eu não tenho essa resposta. É uma coisa que é conflituosa para a gente, dói, porque é uma expectativa muito grande depositada e você não tem essa resposta. Câncer, então doença crônica, doença transmissível até que acaba menos, sempre focando em doenças, né, Agatha? Sempre doença. As pessoas ligam muito procurando e a gente quer focar na saúde, né? E é um dilema da divulgação científica isso. Muito foco na doença, no sintoma, no diagnóstico, no tratamento, que depende de uma ciência onipotente. E eu acho complicado também, Teru, finalizando essa parte, porque às vezes você não dá o direito para a ciência dela ser mais uma voz. Ela não pode ser a única voz autorizada a dizer, ela é mais uma voz. E eu fico pensando que para eles é difícil também, porque eles não podem errar. Então, são muitas questões aí nessa elaboração. Envolvidas. Por isso que é bom a gente conversar, parar um tempinho para pensar sobre o assunto, porque a gente não pode simplesmente ir na onda. Olha, apareceu em tal veículo, é verdade. Não, mas é um veículo renomado. Mas o que está por trás? Quem está ajudando a fazer esse conteúdo? De onde ele surgiu? Que pesquisa é essa? Com quantas pessoas foram feitas? É importante a gente ser um pouquinho mais crítico com relação a esse assunto também, para que a gente também desenvolva um senso crítico para as escolhas que a gente está fazendo, até do que a gente está alimentando a nossa mente, do que a gente está colocando dentro do nosso coração. Agatha, obrigada, foi só uma pincelada aqui, eu sei que o seu trabalho foi enorme, parabéns de novo pela iniciativa, Teru. E que Deus continue te usando, que você consiga trazer cada vez conteúdos melhores para a revista Vida e Saúde aqui, viu? A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem culinária aqui no programa Vida e Saúde de hoje, tá uma delícia, não perde não, é daqui a pouquinho.